Hoje, sábado, dia 29 de novembro de 2025. São 13 horas na Alemanha. Vejam só onde eu estou novamente. No canal do Pensando Alto, que pertence ao AN, ao Antônio. Um tempo atrás, eu e o AN conversamos sobre eu fazer letras de música. E eu precisava de alguém que cantasse, porque a minha voz é somente para falar, não é para cantar. E eu poderia escrever muitas letras, porque o que eu já escrevi durante tantos anos na internet e fora dela. Mas daí eu falei, vou fazer algo separado. E gostaria que você cantasse, só que o Antônio não é cantor, ele é musicista. E ele faz músicas. E eu disse, e agora? Ele falou, deixa comigo, que eu vou colocar uma música para sua letra. Então vamos ouvir. Música, Liberdade Sem Palavras. Letra, Jetzt die Wahrheit. Autor, produtor e compositor, Antônio Neto. Liberdade Sem Palavras. O homem deixou de pensar sozinho quando começou a falar. A luz do dia já está aqui, já podemos ver sem precisar da luz solar. Os pássaros cantam para o dia começar. Nós também devemos nos calar, parar de falar, para voltar a pensar. Pensar somente com a mente é o mesmo que falar sem palavras, com riqueza de detalhes e sem limitações. Os pássaros cantam sem palavras, humanos pensavam sem palavras. Sentimentos limpos, céu azul, dia iluminado. Hora de pensar sem depender de ouvir o que outros querem provar, que o que eles dizem é a verdade. E eles têm provas do que dizem e dizem que elas provam as provas das provas também. Os pássaros cantam sem palavras, humanos voltam a pensar sem palavras. Nada resta senão deitar nas nuvens e apreciar o dia iluminado ao som dos pássaros, cantando sem palavras. E pensando também sem os grilhões e limitações das palavras. Bom, para entender a letra, tem que conhecer o meu canal e saber sobre a mensagem. Do que eu estou falando? Por que sem palavras? Os passarinhos, eles cantam sem usar as palavras, certo? As pessoas também não precisavam de palavras. As palavras nos foram dadas para a gente mentir, porque foi o novo desafio do jogo, viver na mentira. Quando não tinha palavras, como as pessoas pensam? Como é que a sua mente pensa? Você já percebeu? Ela não usa palavras. Ela não usa simbolismo, sons, absolutamente nada. Só os sentimentos e imagens. E os sentimentos são ricos, muito mais do que sons, símbolos, palavras. Eles são completos. Já houve um tempo em que, antes de sermos humanos,
Ao nos comunicar projetando de mente para mente, havia um tipo de som mental que parecia com a música e era independente de letras. O que o sistema fez? Ele copiou isso, ele nos roubou essa função, deu as palavras, a escrita, os símbolos, números, etc., e tirou também da música que nós fazíamos, que era pura, que era uma música que humanos nenhum lembra mais. E eu chamo de música porque é o que representa do roubo que o sistema fez da gente. Ele rouba e dá um substituto. Então ele nos deu a música. E no início, a música era cantarolada com assobios ou assovios, não lembro a palavra em português, mas não havia palavras. Ainda não. Depois a música recebeu instrumentos, então era instrumental. Depois ele fez o quê? Ele começou a fazer com que as pessoas dessem palavras à música, igualzinho como fez com a gente. Nos deu a palavra. Então as músicas ficaram com letras, mas a música não precisa de letras. Como a gente também não precisávamos. A música, ela exprime o sentimento, então não precisava de palavras. Os sentimentos não precisam de palavras. Eles são ricos em detalhes sem as palavras. Quando tentamos desenhar, descrever, falar sobre eles, fica faltando sempre aquela palavra certa que conclua tudo que a mente dá quando nós temos o sentimento, porque o sentimento, ele é além das palavras. Eu sempre disse a vocês para tomarem cuidado com as músicas, porque a mensagem já alertou há muitos anos e eu venho falando não somente das músicas, de tudo, inclusive dos livros, que lá atrás, mal compreendida, recebia ataques. Sempre que falei de tudo, e fui a primeira a falar e outros a copiar e levar os créditos. Mas aqui neste vídeo é só uma homenagem ao Antônio e também a outros músicos que eles vivem querendo um pouco do sol e dos holofotes do sistema, mas não são para nós. O que vocês devem fazer, músicos, que já estão percebendo um pouquinho do sistema, é não seguir os padrões deles. Ficou todo mundo copiando todo mundo. Não tem beleza de verdade em cópia, plágio, imitação, adaptação. O bonito é deixar a originalidade real do humano que foi esquecida, que foi sufocada pelo sistema. É somente com as coisas dele, aquilo que dá lucro, aquilo que penetra na mente e pode escravizar e deixar ele controlar. Mas nós éramos belos sem repetições. Eu já expliquei sobre a beleza real. Ela não é a beleza do sistema que precisa ter o feio para ser comparado. Era uma beleza incrível, sem repetições. Um belo, outro belo, e não tinha aquele belo mais feio ou belo mais bonito. Eram todos belos. A nossa originalidade, a criação, vamos usar essa palavra, a criatividade da gente também não se repetia. Era infinita, sem repetições, mas aqui é um repetindo o outro e achando lindo. É assim que estão nos aplaudindo quando nos repetimos, nos tornaram cópias das cópias deles. Eu tenho muitos seguidores que fazem músicas e eu acho que eles estão sempre copiando os padrões e as músicas que fazem sucesso no sistema, cantando as músicas daqueles que o sistema colocou holofote, se inspirando nas pessoas que o sistema deu, aqueles personagens, o imenso catálogo. E para a música, o catálogo ainda é incrivelmente grande, porque a música nos controla totalmente, ainda que seja uma música que você acha que é boa, como a clássica, ela também te controla. E todas essas explicações sobre as músicas nos controlarem estão em vídeos antigos. Por isso, para entender a minha letra, precisa saber do que eu estou falando. Visitem o canal do Antônio Neto. Vamos olhar a descrição dele. Aqui está, foi dia 25 de novembro de 2025. Música Liberdade Sem Palavras, com letra autorizada por Yeats Vahait. Todas as imagens do vídeo são sem copyright. É assim que as pessoas devem fazer, sempre dar os créditos. Eu dou os créditos ao Antônio, eu dou os créditos a todo mundo que, se por acaso eu pegar uma foto, um vídeo, alguma coisa. Se a gente fizer dessa maneira,
aí fica tudo bem. O pior é que é tanta bagunça que as pessoas estão dando créditos para as pessoas erradas, como essas que afanaram, roubam, mascaram todos os meus textos, transformaram em conteúdos, e aí a massa, já enganada e gostando de ser enganada, fica a promover, repassando e atribuindo os créditos, talento ou qualquer coisa às pessoas erradas. São personagens do sistema, ainda que pareçam bem humanos. Desde 2008, quando comecei a escrever no YouTube, com o canal Yes Wahrheit, e eu percebia que as pessoas pegavam meus textos e elas já pegavam antes, quando eu só escrevia em blogs e sites. Eu percebi que elas, quando copiavam alguma coisa dos personagens, estavam todas orgulhosas em repassar e dizer que era do Einstein ou de qualquer outro filósofo, cientista, um personagem qualquer. Mas quando era de mim, era roubado e silêncio. Não queriam dizer que pegaram de uma pessoa comum, porque eu sou um ser humano comum, apesar de ser a mensageira da mensagem daqueles que são do nosso time do bem e que passa essa mensagem através de mim. Não, aí não é orgulho para elas. Orgulho é copiar personagem, é ser sombra de personagens do sistema. Nós tínhamos que aplaudir, nós, os comuns para comuns, e não ficar aí aplaudindo esse monte de ferramentas criadas como personagens humanos para nos manipular, nos direcionar a viver o mundo que o sistema mesmo precisa para ele continuar invicto, nos aprisionando, nos mantendo num mundo de mente infantilizada, caindo de paixão pelos próprios aprisionadores. Isso é um absurdo. Muito triste ver essa imbecilidade, essa infantilização e idiotização que eles colocaram a toda a mente humana. Quer saber mais sobre os talentos e as vocações que o sistema deu aos que nascem na massa para serem marionetados, vivendo no esquecimento? Quer saber mais sobre a música, como ela pode nos controlar? A música para todo lado, o tempo todo. Algumas pessoas não conseguem fazer mais nada sem música. Para você, no início, vai ficar difícil entender que eu diga que a música não é benéfica para nós, mesmo que sejam as melhores, e que ela nos controla. Mas com o tempo, se você deixar sua mente aberta, sem carregar as bagagens do sistema para comparar com o que eu estou falando, parar de brigar com a minha mente, a sua própria mente também vai identificar aí a manipulação, o aprisionamento e toda a enganação. Fiquem todos bem, até o próximo. Jetzt die Wahrheit.